Como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar de uma polêmica muito grande que é permanecer ou não permanecer com o Itaúsa na carteira. Vou trazer aqui basicamente algumas questões financeiras e algumas outras perspectivas que eu tenho olhando para o mercado e olhando para dentro do portfólio da Itaúsa. Então, vamos para o vídeo. E para começar, eu já vou trazer aqui para vocês um pouco da minha tela, um pouco do que eu estou enxergando aqui para a Itaúsa. Olhando aqui, é muito possível enxergar assim um portfólio bastante resiliente, que já passou por diversas crises. Então, nós temos aqui, claro, o Itaú, nós temos a XP, que são as posições financeiras principais, Alpargatas, que eu gosto bastante, é uma empresa que em algum momento ali houve até uma certa brincadeira, que o Barsi disse, tá saindo da empresa de chinelinhos, é porque a Alpargatas ela faz ali chinelos, ela tem ali a Havaianas como seu principal produto. Nós temos aqui a Dexco, que é uma empresa também interessante, que está um pouco na parte de louças e alguma parte assim de linha branca para casa, não vinculada a eletrônicos, né? Eu quero dizer um pouco mais ligada talvez a sanitário e algumas outras coisas assim do gênero. Nós temos a EGEA Saneamento, nós temos a Copa Energia, a NTS, que são empresas de setores bastante perenes, claro, a EGEA ligada a saneamento, a Copa Energia, NTS ligada ali a gás, ligada aí a produtos de necessidade permanente e que com certeza vão continuar dando lucro por vários e vários anos, até porque são empresas extremamente bem tocadas, e algumas delas, e aí eu acho sim bastante interessante, que são da iniciativa privada, ou seja, é muito interessante que nós tenhamos dentro de uma holding empresas que a gente não consiga acessar pela bolsa de valores, porque senão não teria nem razão para que a gente tivesse essa holding, a gente poderia simplesmente ir lá e comprar. Aqui ainda está faltando a CCR, que é uma empresa que foi recém-incorporada aqui no portfólio da Itaúsa. Eu acredito que quando sair o relatório do terceiro trimestre agora de 2022, eles vão fazer essa inclusão aqui, inclusive no site também. No entanto, o que eu quero mais trazer aqui com vocês é trazer essa parte aqui do resultado financeiro da empresa. Olhando aqui especificamente para os dados, nós podemos enxergar que o setor financeiro é composto por Itaú e XP e o setor não financeiro por todas essas outras empresas. O que eu quero trazer aqui para vocês de interessante? O quanto que corresponde do resultado do setor financeiro e o quanto que corresponde do resultado do setor não financeiro. Eu fiz aqui umas contas, basicamente, de que o valor que nós temos do financeiro dividido pelo resultado que as outras não financeiras dão, isso dá basicamente 5,8 vezes o resultado. Então, o que eu quero dizer, mesmo que uma empresa aqui, por exemplo, a Dexco, ela triplique o resultado dela. Poxa, sair de 80 milhões para ir para 240 milhões, claro, é muito lucro, eu sei disso, não tenho dúvida. No entanto, para impactar positivamente no portfólio da Itaúsa, no sentido de trazer também para os seus acionistas alguns dividendos, eu particularmente acho que isso ficou um pouco prejudicado. Outro dado também que eu queria trazer aqui com vocês, para que a gente tenha ainda mais por cima uma noção do porquê que eu acredito que a Itaúsa deixou de ser um bom investimento. E aqui eu acho que é o ponto mais polêmico do vídeo. Claro, não estou indicando para que você saia vendendo suas ações, tampouco para que você compre. Eu só quero trazer aqui o racional por detrás da minha decisão de, a partir de dezembro, deixar Itaúsa de lado no meu portfólio e, se eu não for exercido nas minhas opções, porque eu fiz uma opção de venda da minha empresa, das minhas ações da Itaúsa, caso ela chegue no preço de R$10,80. No entanto, por conta das bonificações e outras coisas, esse preço caiu um pouquinho, foi ali para R$10,73. No entanto, para mim isso não é nenhum problema. E o que eu quero dizer quando eu falo que a Itaúsa deixou de ser um bom investimento? Por quê? Era uma ação que era muito queridinha por pagar bons dividendos, numa linha ali de mais ou menos 7 até mais de 10% e já chegou a pagar em alguns momentos. Só que aí o que acontece? Eles disseram pra gente que eles cancelaram aqui quase 12 milhões de ações. Claro, é um número muito grande, porque eles têm que recomprar essas ações do mercado para então deixá-las em tesouraria e depois cancelar. Só que aí o que acontece? Juntamente com esse fato relevante, eles decidiram fazer um aumento de capital social para fazer uma bonificação. Aí qual que é o problema disso? E o problema disso, como eu estava falando, é de que no final das contas vão ser emitidas outras
300 milhões de ações ordinárias e outras 578 milhões de ações preferenciais, ou seja, na Itaúsa 4, que basicamente é aquela que tem maior liquidez aqui na Bolsa de Valores, nós cancelamos apenas 12 milhões e lançamos praticamente 580 milhões de ações no mercado. O que eu quero, mais uma vez, reforçar, que a Itaúsa ela deixa de ser, para mim, uma empresa que é atrativa no sentido dos dividendos. Também não acredito futuramente numa valorização tão expressiva da empresa, e eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais isso, mas só para que a gente finalize essa questão do aumento do capital e por que eu acho isso extremamente prejudicial. Se nós estamos hoje já brincando com a Itaúsa, dizendo, poxa, me dá os meus 2 centavos de dividendos que eles pagam para gente, isso a cada 2, 3 meses, me dá aqui 1 centavo que eles já pagaram, poxa, imagina, você aumenta a sua base acionária, quanto será que eles vão pagar então de dividendos para a gente? Talvez nada, afinal de contas, pagar 1, 2 centavos numa base extremamente grande, talvez não seja nem possível, especialmente porque o Itaú, ele é ainda assim o principal fornecedor de liquidez e fornecedor de valor para a Itaúsa, e eu particularmente não gosto de ficar numa empresa onde apenas uma delas seja o carro-chefe. Por isso que eu enxergo outras empresas na bolsa com um portfólio de holding extremamente melhor do que ela, tanto é que eu estou pensando, claro, em fazer uma migração da Itaúsa para a Cosan, porque eu consigo enxergar um portfólio mais diversificado, onde há empresas com resultados financeiros que, claro, tem ali as suas discrepâncias, um é mais lucrativo, outro nem tanto, um pode dar prejuízo, outro não. No entanto, no geral, eu acredito que é uma empresa sim que tem um resultado bem mais harmônico, diferentemente da Itaúsa. E aí, claro, se formos considerar que a base aumentou muito, os dividendos eles vão ser bem curtos, e ainda mais que o próprio Itaú, ele já disse que por um longo tempo ele vai pagar apenas um payout mínimo de 25%. E mesmo que ele volte a subir para talvez 40%, como ele já chegou a pagar, e a Itaúsa nos repassar 100% disso, ainda assim não vai ser o suficiente para dar um rendimento no mínimo de 6%. Eu particularmente não consigo enxergar na Itaúsa mais uma forma tão clara de investimento para o longo prazo. Não deixa de ser uma empresa de ótimo valor, não deixa de ser uma empresa com um portfólio bem diversificado, no entanto, não é hoje o que eu considero melhor para o meu portfólio. Então, só para que a gente consiga detalhar um pouco mais a minha posição, eu estou deixando de lado essa ação. Eu vou esperar até dezembro ali para que a minha opção vença ou não vença, mas de qualquer maneira eu ainda vou vender essa ação. Eu enxergo outras empresas muito melhores do que ela e que podem me pagar um dividendo melhor. Só que, ainda olhando para dentro da minha carteira, eu tenho, como vocês podem acompanhar aqui no canal, na minha carteira pública, o banco BMG. É um banco um pouco fora do radar, é um banco que fez um IPO recente na Bolsa de Valores, no entanto, que recorrentemente tem dado um yield ali na casa dos seus 9 a 12% ao ano. Então, eu acho que para um setor bancário, com a resiliência da frente que o BMG tem, eu particularmente gosto bastante, e ele fez ali uma junção com o BMG Seguradora, que também me parece um movimento bastante correto, que vai trazer sim lucro para dentro da empresa e que consequentemente vai ser repartido ali para os seus acionistas. Então, só para que a gente não saia tanto do radar aqui da Itaúsa, que nem eu havia falado, nós vamos ter essa bonificação de uma ação para cada 10 que você tem. Claro, eu vou ainda fazer um vídeo explicando como fazer o cálculo do preço médio nesse tipo de operação e como que você deve enxergar a bonificação para dentro do seu portfólio. Só que isso, claro, como eu disse, vai ser para um outro vídeo para que a gente não fique tão disperso aqui no que eu quero trazer no ponto central, que é a Itaúsa deixar de ser um bom investimento. E claro, você deve trazer tudo isso aqui que eu estou explicando aqui, tudo isso aqui que eu tenho compartilhado minhas visões, para que você enxergue talvez de uma forma diferente, talvez você perceber de um ângulo diferente, de uma outra pessoa, uma visão sobre lucro, uma visão sobre distribuição de dividendo, uma visão sobre você ficar vinculado a uma única empresa, talvez seja interessante para você tomar uma decisão. Claro, se você gosta do Itaú, se você gosta de como isso tudo está ocorrendo dentro da empresa, claro, você colocar mais dinheiro ainda, você colocar o seu portfólio até de uma forma concentrada ali dentro, se você entender que é uma empresa que vale a pena isso. No entanto,
como eu já comentei bastante aqui no vídeo, a Itaúsa deixou de ser para mim uma das empresas mais queridinhas da bolsa, particularmente para mim ela está se tornando uma das empresas que está me trazendo até um pouco de dor de cabeça em relação a todo o meu portfólio, porque não é uma empresa que está me gerando um valor, ela basicamente permanece estagnada. Eu não estou dizendo de cotação, eu estou dizendo de evolução patrimonial. Eu não enxergo mais a Itaúsa com o potencial que ela tinha antes de crescer. Claro, você pode me dizer, André, mas se você pegar o gráfico de lá de trás, ela cresceu muito. Realmente, é uma empresa que cresceu muito, ela tem ali uma diversificação no seu portfólio muito boa, só que a gente deve considerar que nesse período basicamente de 10 anos, que as pessoas tanto comentam da Itaúsa, ela saiu de ser uma holding exclusivamente do Itaú para ter uma participação em outras empresas também ali muito boas, e ela teve um trade ali dentro da empresa, da XP, que ela comprou por alguns bilhões e está vendendo por 10 vezes mais o que ela conseguiu de lucro ali dentro. Então, só para que a gente mais uma vez tenha isso em mente. A XP, ela foi sim um investimento muito certeiro por parte da Itaúsa, só que ela está se desfazendo disso. Ela tem um prazo ali de 5 anos, basicamente, para poder se desfazer de toda essa posição. Tem algumas questões regulatórias que a CVM impõe, a questão do mercado americano também, porque é onde as ações da XP elas estão alocadas. Só que o resultado que essas ações vão trazer para dentro do banco, ele é limitado a esse prazo, porque ela está se desfazendo da XP a pouco, e se formos considerar algumas outras coisas, ela também tem uma dívida longa para ser paga, e se eu não me engano, ali em 2024, 2025, ela vai ter que fazer uma amortização muito grande. Inclusive, eu acredito que está aqui no próprio relatório, eu posso até trazer para vocês o cronograma de endividamento. Se olharmos aqui, basicamente, a empresa sim, ela tem um caixa, no entanto, para os anos de 2023 e 2025, ela tem muito ainda a pagar, o que vai ser consumido inteiramente. Ou seja, nós temos aqui alguma coisa em torno de 1 bilhão e 500 mais ou menos aqui, e nós temos apenas 1 bilhão 140 milhões no caixa. Então, provavelmente, o que ela vai fazer? Ela vai se desfazer da XP e ela vai transformar, claro, isso em forma de lucro, só que para pagar a dívida. Claro, o Banco Itaú também vai pagar dividendos nesse meio tempo, porque ele é obrigado por lei a pagar ao menos 25%, só que eu não acredito que com o valor integral que ele vai passar, vai ser o suficiente para fazer frente a todas essas dívidas, se considerarmos esse payout mínimo e a política ainda de a Itaúsa distribuir algum certo dividendo. Eu particularmente não enxergo a empresa como uma boa pagadora de dividendo e consigo agora, olhando para todo esse histórico da Itaúsa, de bonificações, de aumento expressivo na sua base acionária, o porquê que o Barsi ele acabou saindo dessa empresa. Eu, inclusive, estava assistindo hoje a uma live que a Luíse fez e ela comentou o porquê que o Barsi saiu. E aí ela basicamente disse que ele foi extremamente aderente à filosofia de investimento dele, que é investir em empresas que paguem ao menos 6%, 7% ao ano, e a Itaúsa deixou de ser isso. E ele conseguiu enxergar tanto na alocação estrutural dele, onde ele consegue colocar, empregar melhor esse dinheiro para que gere um rendimento muito melhor. E considerando tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, claro, eu espero que você enxergue isso não como uma crítica à empresa, mas sim uma forma de você enxergar os seus investimentos para colocar o seu dinheiro em empresas que possam ter um resultado muito melhor. Outras pessoas, como o Thiago Reis, como outros youtubers bastante famosos, também já comentaram dessa questão da Itaúsa. Eu, particularmente, estava um pouco reticente em acreditar exclusivamente nas opiniões ali do que eles falavam, de que é uma empresa boa, outros diziam que era uma empresa ruim, outros diziam que era uma empresa que não ia gerar lucro para os seus acionistas e que ia ficar estagnada. Hoje, particularmente, eu consigo enxergar de uma forma um pouco diferente, mas ainda assim com esse viés de que a empresa ela vai ficar por um longo tempo estagnada. Por que disso? Porque ela é extremamente dependente do Banco Itaú. Ela tem empresas ali dentro do seu portfólio que podem sim ainda trazer lucros bastante interessantes se a Itaúsa aumentar a sua participação nela, só que para o longo prazo, para alguma dessas empresas gerar um lucro tão suficiente ou tão próximo ao que o Itaú gera, vai ser muito custoso para a empresa e nesse meio tempo ela não vai pagar dividendos interessantes. E toda a questão dos juros compostos, da bola de neve, eu acredito que eles vão ficar prejudicados. E eu particularmente agora em 8 de novembro, eu já tenho um certo lucro nessa empresa, já comprei ali numa época que ela chegou a bater menos do que os seus R$ 8, ela chegou a bater alguma coisa, se não me engano, R$ 7,90, mas eu comprei ali não
no último momento, mas eu comprei ali aos 8,20, 8,30, então eu tenho um PM relativamente baixo e conseguiria me desfazer dela com um certo lucro. Para mim, isso já vai ser o suficiente. No entanto, eu sei que há outras pessoas que têm um preço médio um pouco maior e sei que há pessoas também, como o Fábio Baroni ali do AGF, que é um dos adoradores dessa empresa, diz que, considerando o dividendo um coste dele, ou seja, o dividendo em relação ao que ele pagou, ele tem um dividendo maior do que o nosso. No entanto, para você que está entrando agora na bolsa, ou para você que já está há um certo tempo e considera investir um pouco mais nessa empresa e está um pouco em dúvida se deve ou não, eu particularmente consideraria todas essas questões do vídeo, colocaria talvez num papel, colocaria ali de uma forma visual para você enxergar os bônus e os prejuízos que essa decisão pode tomar dentro do seu portfólio. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe com os seus amigos. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, que já passamos dos 200 inscritos. Quero agradecer muito a todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!